Vou estar lendo aqui, modelo ARC, tá? Eu vou ler o verso 7 até o verso 9. Jó 14, 7. Fala assim, ó. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Esse é um texto que todos nós, eu acredito que a maioria de nós aqui deve conhecer a história de Jó. E é como se fosse uma profecia a respeito dele mesmo, né? Ele fala a respeito de uma árvore cortada, mas que ao cheiro das águas ela brotará como uma planta nova. E Jó está fazendo uma profecia praticamente a respeito da sua história, que ali em Jó 42, Deus vai mudar o seu cativeiro e tudo aquilo que ele perdeu, Deus vai restituir em dobro. E eu quero que você se apegue durante toda essa mensagem a esse verso 9 que fala que ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. E é interessante de pensar a respeito dessa questão, que bastava apenas o cheiro das águas para anunciar que o aguaceiro, antes mesmo da queda do aguaceiro cair, para que a sua esperança fosse alimentada novamente. E é sobre isso que eu quero estar falando com você. Nós falamos bastante hoje aqui a respeito de fé, e eu quero estar falando disso de uma forma um pouco mais prática e de um pouco mais aplicável. Eu me lembro de uma vez que o Carlos pregou aqui. Para quem não sabe, o Carlos é biólogo, e na pregação dele, ele falava a respeito do propósito das coisas. E ele disse bem claramente que todos os seres vivos, que todo o ecossistema, ele sabe exatamente qual é o seu propósito. Tudo aquilo que existe na natureza, de uma forma meio que automática, faz aquilo que foi feito para fazer. A minhoca foi feita para cavar no meio do jardim, e você nunca vai encontrar uma minhoca que está fora do seu propósito, vivendo uma crise de identidade. A borboleta, ela sabe o que ela veio para fazer. Só que dentre todos esses seres vivos, o ser humano é a única criação de Deus que consegue viver fora do seu propósito. E é até interessante porque tem aquela passagem onde Jesus está no barco ali com seus discípulos quando se levanta aquela tempestade. E quando Jesus ele acalma a tempestade, aquieta o mar, aí os discípulos falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E algumas traduções mais antigas falam assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe ouvem? Porque no hebraico, ouvir e obedecer é a mesma coisa. É por isso que lá em Apocalipse ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque naturalmente falando, se você ouve, você obedece. Mas o ser humano é o único ser, a única criação que consegue ouvir e mesmo assim não obedecer. E é interessante da gente pensar a respeito disso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 7, Paulo ele fala assim: pois vivemos por fé e não por vista. Em Hebreus 11, ele vai falar assim: pois a fé é a base das coisas que se espera e a certeza das que não se veem. E olha como que é interessante, como que a Bíblia ela fala o tempo todo a respeito dessa questão da necessidade de ver as coisas. E o como que a fé se contrapõe a essa necessidade de estar vendo as coisas. Paulo ele fala aqui que pois vivemos por fé e não por vista.
E lá em Hebreus 11, ele vai retificar que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Aí olha só o que acontece lá em Gênesis 3, na queda do homem. A palavra de Deus diz que quando eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram. E aí você para e pensa, mas eles estavam de olhos fechados, por acaso? Você percebe que quando os olhos deles se abriram, eles se abriram para essa realidade paralela que nunca deveria ter existido. Essa realidade onde eu me torno independente de Deus e eu decido como que eu quero que a minha vida seja. E se você continuar lendo, quando Deus ele desce no jardim, olha só o que o homem fala para Deus. Deus ele fala assim: Adão, aonde você está? E aí Adão fala assim para Deus: eu ouvi a sua voz e tive medo. Você percebe como que existe um contraponto aqui? Porque Paulo ele fala assim: nós vivemos por fé e não por vista. E quando o homem ele começa a viver por aquilo que ele vê, aí agora ele tem medo. Ele vive por medo. Ao tempo em que quando nós vivemos por aquilo que Deus fala ao nosso respeito, nós somos ousados, nós transpomos os nossos maiores obstáculos, nós fazemos feitos extraordinários. Mas quando nós paramos para ficar olhando à nossa volta, a circunstância, as coisas, os fatos negativos, aí nós ficamos com medo. E você percebe que tudo isso teve início no momento quando Adão ele parou de se alimentar da mesa de Deus e resolveu se alimentar da mesa do inimigo. Enquanto Adão se alimentava daquilo que Deus tinha para ele, ele vivia por aquilo que Deus tinha para ele. E Deus ele tem propósito sobre a nossa vida de paz, de prosperidade. Lá em Salmos 1 ele fala que aonde você tocar, prosperará. Ele fala que você vai comer o melhor dessa terra. Só que a partir do momento em que eu decido viver por conta própria, é como se eu ativasse o contrário disso. Porque se Deus ele quer que eu viva a prosperidade, é como se eu assumisse o risco de viver a miséria, só que falar assim, mas é a minha miséria, porque fui eu que conquistei essa miséria aqui. Eu não precisei de ninguém para conseguir essa miséria. E é o que nós temos feito no dia após dia, quando nós negamos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, para optar por aquilo que nós achamos que é melhor. Eu preguei há algum tempo atrás a respeito da conversa da Eva com a serpente, e você percebe que num determinado momento, a serpente fala para Eva assim: Deus falou que você não podia tocar nessa árvore, que você não podia comer dessa árvore. E aí a Eva fala assim: Deus falou que se eu comesse do fruto dessa árvore eu morreria. E aí alguns versos abaixo a serpente fala assim: não, mas se você comer você não vai morrer, você vai se tornar igual a ele. Aí a mesma Eva que alguns versos atrás fala que Deus tinha determinado que ela não podia fazer aquilo, aí agora o verso fala assim: e viu Eva que o fruto era bom e atraente aos seus olhos. A forma como ela olhava para aquilo mudou. E quando eu mudo a forma como eu olho para as coisas, aí as coisas mudam. Ela agora já não estava mais olhando pela perspectiva que Deus tinha mostrado para ela. Ela estava olhando por si só. E ela falou: esse negócio é bom. Por mais que eu acabei de falar que Deus falou que não era para comer. Então quando nós assumimos esse risco, é como se realmente nós estivéssemos falando: eu quero ser o meu próprio Deus. Eu quero resolver do meu jeito. Eu quero assumir o risco, mas contanto que eu faça do jeito que eu quero. E você percebe que isso é um resultado dos lugares dos quais nós temos se alimentado.
Você percebe que através dos nossos sentidos, nós temos sido alimentados. Talvez você fica assistindo o tempo todo na sua televisão, na internet, as notícias, e fala do mundo violento, aonde é perigoso sair fora de casa. Quando você sai, você já fica pensando: eita, alguém vai me roubar, alguém vai me sequestrar, né? Alguém vai me matar. Eu tenho que sair e voltar correndo para dentro de casa. Por quê? Porque é daquilo que você está se alimentando. E aquilo que você se alimenta se torna a sua realidade. Enquanto o homem se alimentava da vontade de Deus, né, eu sempre costumo dizer que todos os dias Deus ele descia para alimentar o homem, porque o homem foi o único ser que foi feito metade da terra, do pó da terra, e metade espiritual. Então, da sua parte física, Deus fala: você pode comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore que está plantada no centro dele. E da parte espiritual, Deus descia para alimentá-lo da sua própria palavra. E não é à toa que lá no deserto Jesus vai falar para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Porque o homem tem a necessidade disso. Então, a partir do momento em que o homem decide viver por conta própria, independente de Deus, ele cerra essa conexão que ele tinha com Deus. E ele se torna totalmente carnal. E naquele momento, agora ele vive só por vista. Ele só vive pelas circunstâncias, não mais pela fé. E o convite que eu já faço desde já para você é para que você comece a analisar o que tem te alimentado, quais são as mesas que você tem se assentado. Porque essas mesas, elas têm forjado o seu destino. Elas têm forjado a forma como você tem enxergado a sua vida. Porque Deus ele ainda continua tendo promessas sobre você. Deus ele ainda continua tendo planos e propósitos que ele nunca desistiu. Só que muitas das vezes, pelo fato de você ficar olhando os aspectos que você consegue enxergar, por você ficar olhando as condições, você se acha muito pouco, você se acha sem condição, você acha que qualquer um sim, você não. Porque ao invés de ouvir aquilo que Deus está falando, você fica abrindo seus olhos e olhando para aquilo que você não deveria estar vendo. E para não ficar simplesmente em uma teoria, eu quero citar alguns exemplos práticos aqui para vocês. Você percebe que viver por fé é você ter a ousadia na alma de ir além do que é possível você ver. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 44, você conhece aquela passagem onde Elias, ele ora para que não chova, e durante 3 anos e meio não chove, só que agora ele ora para que chova de novo. E aí ele fala para o rapaz que trabalha com ele: ó, sobe na montanha e veja se está vindo a chuva já. E o rapaz sobe e não tem nada. E ele desce e fala: ó, não tem nada. Ele fala: então sobe de novo. E ele sobe e não tem nada. E ele desce e fala: não tem nada. E ele sobe de novo, e sobe de novo, e sobe de novo. Eu imagino que quando estava chegando ali na 5ª vez, o rapaz já estava, cansado e talvez até sem paciência. Quando ele olha e fala assim: ó, tem uma nuvenzinha lá, mas é tão pequena que cabe na palma de uma mão. Aí Elias já vira para ele e fala: vai, corre para o rei e fala para ele ir o mais rápido possível, porque senão a carruagem dele vai ficar ilhada em algum lugar de tanta chuva que vai cair. Não era a respeito daquilo que ele estava vendo, porque se fosse pela mentalidade do rapaz que estava vendo uma nuvenzinha tão pequena daquela, que chuva é essa que vai vir dessa nuvem? Se ele fosse olhar por aquilo, ele ia desanimar. Ele ia falar: realmente eu falei, Deus não honrou com a palavra, e pronto. Mas você percebe que se talvez na 7ª vez a nuvem não tivesse aparecido, ele tinha ficado o menino subir lá em cima o dia inteiro. Porque ele sabia que tinha que acontecer. Por quê? Porque ele queria que acontecesse? Não, porque ele estava fazendo segundo a palavra de Deus. Você percebe que lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando Jesus está ali na circunvizinhança ali da família de Lázaro, as pessoas chegam para falar para Jesus: Jesus, corre, porque Lázaro está à beira da morte. Se você for rápido, às vezes dá para você pegar ele vivo ainda.
Só que ao invés de Jesus ir pela circunstância, se mover por aquilo que as pessoas estavam falando, ele faz ao contrário. Ele fala: não, fica sossegado, essa doença não é para a morte, é para a vida. Ele não se movimenta por aquilo que está acontecendo, por aquilo que ele está vendo, ou pelo desespero das pessoas. Por mais que as pessoas estejam desesperadas, isso não move ele. Esse que é o diferencial de quando você vive por fé. Porque quando eu não vivo por fé, eu sou acometido pelo ambiente. E se eu vivesse por vista naquela situação ali, eu ficaria tão desesperado como a pessoa que veio me avisar. E eu falaria: vamos correr urgente para ver se a gente consegue chegar lá. E sairíamos todo feito doido. Porque quando eu não vivo por fé, eu sou moldado pelo meio. Agora, quando eu vivo por fé, eu tenho a capacidade de moldar o meio. É esse que é o diferencial. Uma outra história lá em Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 37, né? Olha só a prova que Deus coloca o profeta. Porque Deus leva Ezequiel no meio do vale de ossos secos, e ele faz uma prova com Ezequiel. Ele mostra aquele monte de ossos secos, não era nem corpo, não era nem um cemitério, era só osso podre, já seco. E ele fala assim: esses ossos podem voltar a viver? Se ele fosse responder por vista, pelo seu olhar físico, pela ciência, ele ia falar: é claro que não. Nunca na vida. Mas como ele já entendia com quem ele estava falando, ele falou: se o senhor quiser que pode, pode. Se o senhor falar que não pode, também não pode. Porque esse que é o diferencial. Quando eu entendo que eu estou vivendo por aquilo que Deus fala, eu não vivo por aquilo que eu vejo. É esse o entendimento que nós como igreja devemos ter. Porque pessoas que vivem por vista, o mundo já vive dessa forma. É o que Jesus ele fala para os seus discípulos, né? Vocês andam como os ímpios, porque vocês ficam repetindo toda hora a mesma oração, como se fosse uma reza, como se nada tivesse acontecendo. E quando Deus percebe que Ezequiel, ele entende como a dinâmica funciona, ele fala: então profetiza sobre esses ossos aí. E aí Ezequiel fala assim: ossos secos, ouvi a voz de Deus. Não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade, porque na minha capacidade realmente esses ossos não podem viver, mas segundo a palavra de Deus, tudo pode acontecer. Se a gente for lá em Hebreus 11, ali tem a galeria dos heróis da fé, e você vai ver um monte de histórias de pessoas que não andaram por aquilo que eles viram, que eles andaram por aquilo que Deus disse. E uma dessas histórias é a história de Sara. Lá em Hebreus 11, vai falar que Sara, ela deu à luz porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Mas se você volta lá no Gênesis, a palavra diz que quando Sara recebe o anjo que fala para ela: você vai dar à luz, por mais que você já tenha passado dos 90, ela ri, ela dá risada, porque ela olha para ela e fala assim: eu, vovozinha, agora depois de tanta idade vou dar à luz? Tanto é que o nome do filho dela significa riso. Só que você percebe que Hebreus 11 não fala assim: Sara olhou para si e se viu capacitada para ter um filho. Em Gênesis fala que ela olhou para si e deu risada. Mas em Hebreus fala que porquanto ela teve por fiel aquele que prometeu. Então eu sou validado por aquilo que ele fala, não por aquilo que eu acho de mim. Por mais que às vezes eu me acho incompetente, por mais que às vezes eu me acho pouco demais, se ele está falando que eu posso, então eu posso. Se ele resolveu confiar em mim, então quem sou eu para não confiar? Deus, ele me conhece melhor até do que eu mesmo.
Só que o problema é que muitas das vezes nós fomos criados em cima de metodologias que não tem muito a ver com o processo cristão, onde nós achamos que se Deus ele vai dar alguma coisa para mim, então ele vai dar. Sabe, tipo assim, não tem prova, não tem problema. Ele vai chegar com uma bandeja e vai falar assim, ó, toma, porque você é bonito demais e merece. Você percebe isso acontecendo quando os hebreus eles chegam na frente da terra prometida. Na cabeça deles, eles falaram assim, Deus nos deu a terra. Então, tipo assim, eles tinham que chegar lá, o pessoal tinha que jogar um tapete vermelho no chão e eles entrarem desfilando, chegamos, a terra é nossa. Só que quando chegou lá, eles ainda tinham que lutar. Eles ainda tinham que enfrentar mais um problema. Então o fato de Deus falar que te deu alguma coisa, não quer dizer que não vai ter prova. Não quer dizer que vai ser fácil. Sabe por quê? Porque Deus não tem filho mimado. Sabe, às vezes a gente como pais, a gente não deixa os nossos filhos nem sujarem a mão. Não, filho, não suja a mão, eu faço para você, né? Às vezes o filho já até cresceu e o filho grandão lá à toa andando com as mãos livres e a mãe carregando um monte de sacola. Não, filho, você não pode fazer força. Nós criamos filhos mimados, mas Deus, pensa a respeito disso daqui, só para você mudar a consciência que você tem a respeito de Deus. Se Deus, Ele teve coragem de oferecer o seu próprio filho como sacrifício, por que que você acha que Ele iria te tratar em banho-maria? Por que que você acha que de tanto você bater o pé e chorar, Ele tiraria você da prova? Lá em Coríntios mesmo, ele fala assim que juntamente com a prova, Ele manda o escape. É ali que está a minha solução. Se eu tenho orado e falado, Deus me tira da prova, eu não estou entendendo nada. Porque juntamente com a prova, é no meio dessa bagunça aqui, que tem uma chave que eu preciso acessar. Eu preciso entender que a crise, ela não vem para me matar, ela vem para me promover. O problema é que eu me entrego, né? Eu começo a me enxergar como uma vítima da minha própria vida, e eu me jogo, eu falo, Deus não se importa comigo, né? Deus não está vendo o tanto que eu estou chorando aqui, Deus não está vendo o sofrimento que eu estou passando. Só que o que nós não entendemos é que o céu ele não responde à necessidade, o céu responde à fé. Eu quero estar fechando aqui para mim não ser muito repetitivo, mas eu preciso que você entenda isso. Lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, existe um princípio a respeito da forma como Deus ele vive, e fala assim que Deus ele chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Ele chama aquilo que não é como se já fosse. O que é isso, Júnior? Isso é fé. Isso é um princípio de fé. Fé não é ao ficar pensando positivo, eu quero que aconteça, eu quero que aconteça. Fé é um posicionamento. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque quando eu falar assim para você, sinta o cheiro das águas, você vai falar, mas sentir não é uma coisa muito humana, não é um sentido, uma coisa muito material, para a gente atrelar isso com fé? Só que para que eu possa viver fé, isso tem que estar saindo pelos meus poros. A fé ela fala a respeito da forma como eu tenho me comportado. Tiago 2 ele vai falar assim, me mostre a sua fé teórica, que eu te mostro a minha fé através do meu comportamento. É isso que Deus ele está requerendo de nós. Então se eu vivo aquilo que não é como se já fosse, eu não tenho mais um comportamento de desespero. Ah, Júnior, mas a árvore já foi cortada, mas só de eu sentir o cheiro das águas já começa a brotar de novo. Júnior, mas a situação para mim está complicada e tudo já me disse que não. Mas o simples fato de eu sentir o cheiro das águas, eu já começo a agir e viver como se estivesse dando tudo certo. Sabe o que nós precisamos começar a viver e a praticar?
todos os dias da nossa vida, nós precisamos mudar o tipo de oração que nós fazemos. Nós precisamos sair das orações desesperadas, conforme eu falei aqui, que elas se tornam rezas. Por que eu falo que é uma reza? Porque são repetições. Tem pessoas que elas já estão tão acostumadas a se ajoelhar na sua cama e sempre falar a mesma coisa, que às vezes ela está dormindo ali no meio do caminho e ela acorda e fala assim: nossa, nem percebi que eu estava dormindo. De tanto que ela já faz as coisas no piloto automático. Ela não pensa mais para falar com Deus, é só obrigação. Sabe, eu só estou ali porque eu tenho obrigação, tenho que me ajoelhar e tenho que falar com Deus aqui. E na hora que eu vou ver, estou repetindo sempre a mesma coisa. Deus nem está ali. Eu estou lá sozinho, deitado, ajoelhado e dormindo na cama. Eu preciso entender que, de acordo com o princípio que nós acabamos de falar de Deus aqui, da fé, era assim que Jesus se movia. Você percebe que todas as orações de Jesus eram orações de agradecimento. Ele não vivia no sofrimento presente. Ele entendia que no reino de Deus, primeiro nós agradecemos e depois nós recebemos. É diferente daqui, porque aqui primeiro eu recebo, depois eu agradeço. Mas no reino de Deus as coisas são ao contrário. Primeiro eu agradeço e depois eu recebo. Então ele estava passando pelo maior perrengue, mas ele agradecia a Deus como se tudo já tivesse resolvido. E aí quando ele terminava a oração, tudo já estava resolvido. Ele trazia à existência aquilo que não era e vivia aquilo que não era como se já fosse. Era a sua forma de viver. Aí você fala: Júnior, mas eu não consigo porque isso está atrapalhando o meu emocional. E por mais que eu entenda todo esse conceito que você traga, o meu emocional faz eu ficar revivendo a minha ansiedade, pensando nos meus problemas o tempo todo e na minha impotência diante das situações que eu não consigo resolver. E aí Paulo ele vai falar lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele fala assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes tornai conhecido diante de Deus as suas petições, através de orações e súplica. Mas olha só que ele vai chegar na onde eu já estava falando: e ações de graça. Ele fala assim: não, pode falar da sua vida, que você está todo arrebentado, que você está sofrendo, que você não aguenta mais, pode chorar, pode sofrer, pode fazer tudo isso, pode vomitar na presença de Deus, tudo aquilo que você está sofrendo, mas termina com ações de graça. Por que ele faz questão de te dar uma receita de bolo do como que tem que ser a sua oração? Porque ele fala: por mais que você enxergue esse monstro que se tornou os seus problemas diante da sua vida, primeiro, quando eu coloco isso diante de Deus, eu estou reconhecendo a minha incapacidade. Por um outro lado, eu estou reconhecendo a suficiência de Deus, que é o único que pode resolver. Então eu estou falando: ó Deus, eu estou entregando nas suas mãos, porque eu já tentei e não tive resultado. Só que eu não vou terminar essa oração dessa forma negativa. Eu não vou terminar pensando: ai, tomara que Deus resolva, né? Porque eu não sei mais o que fazer. Eu vou terminar com ações de graça. Sabe o que é ação de graça? É você falar assim: na minha vida está um bagaço, está tudo dando errado, nada deu certo até agora, só que eu te agradeço, porque eu ainda tenho saúde. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Eu te agradeço porque eu tenho um lugar onde eu posso estar orando. Eu tenho uma comunidade que está intercedendo por mim. Eu te agradeço porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu te agradeço porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho um alimento, porque eu tenho uma família, porque eu tenho um negócio. E eu começo a agradecer. Eu começo a fazer agora uma oração de ação de graças. E aí eu começo a perceber como que aquilo que era tão grande, que eu estava desenhando como tão grande, é tão pequeno diante do tanto de motivos que eu tenho para agradecer. E aí você cai na realidade. Você pensa assim: cara, eu não tenho motivo para estar tão abalado igual eu estava, porque eu tenho muito mais motivos para ser grato do que motivos para ser ingrato. Às vezes tem uma coisa que eu quero na minha vida e eu não estou conseguindo ter. Mas e o tanto de outras coisas que eu já tenho?
quando eu consigo acionar esse princípio aqui, automaticamente eu sou validado lá na parábola dos talentos. Quando eu saio dessa mentalidade de escassez e venho para essa mentalidade de gratidão, aí você ouve assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você ativa um princípio sobre a sua vida automaticamente. Só que não termina por aí. No próximo verso, Paulo ele fala assim: e a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração, que é o centro das suas emoções, e a sua mente, que é o centro dos seus pensamentos atordoados, em Cristo Jesus. Você entende? Ele te dá todo um panorama onde você se torna blindado diante de toda circunstância externa. Agora eu vivo por fé, não por aquilo que eu estou vendo. E aquilo que está acontecendo do lado de fora não consegue me moldar pelo lado de dentro. Aí eu consigo entender por que Paulo ele vai falar assim: eu aprendi o segredo da felicidade. Eu sei estar contente em toda e em qualquer situação. Eu sei passar necessidade, mas eu também sei ter em abundância. Eu não sou definido por aquilo que acontece ou por aquilo que deixa de acontecer. Eu sou definido por aquilo que Ele fala a meu respeito. Eu não sou definido por aquilo que está acontecendo ou por aquilo que eu estou vendo. Ele já definiu, Ele já tem um decreto sobre mim. É essa que deve ser a nossa forma de viver. Essa deve ser a nossa forma de andar. É assim que devem ser as nossas decisões e as nossas escolhas, não pautadas pelo medo que as pessoas estão impondo sobre nós, mas pela ousadia que a fé, que aquilo que Deus ele tem trazido sobre nós, tem manifestado. E só para a gente estar fechando aqui, essa semana eu atendi um rapaz e ele estava numa situação de muita ansiedade. Ele perdeu a família dele porque alguns negócios que ele tentou fazer não deram certo. Homem de Deus, a família dele, todas as pessoas de Deus. Mas ele acabou cometendo erros ao tentar empreender ali várias vezes seguidas. Ele foi se afundando em dívida, se afundando, e aquilo foi acometendo o casamento dele. Hoje, pastor William, para você ter uma ideia, eu conversando com ele ali por videochamada, e eu falei: mas aonde que você está vivendo? Que ele saiu de casa. Ele falou: eu trabalho com obras, então aonde eu estou trabalhando eu durmo, porque eu não tenho nem aonde ficar. E ele falou: todo o dinheiro que eu recebo eu mando para minha família, porque eu me sinto um zero à esquerda, né? Não basta o fato do meu casamento ter dado todo errado, o pior de tudo é a forma como eu me sinto, porque eu sinto que eu falhei na vida, né? Então eu tenho trabalhado o máximo que eu consigo para tentar suprir a demanda da minha família, por mais que eu não esteja presente. E aí ele ouviu a coisa que eu acho que ele menos esperava na vida dele, porque eu acho que um dos maiores medos que ele tem vivido hoje é essa questão de tentar ser empresário de novo. Aí eu falei para ele assim: não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Eu falei: o mesmo Deus que opera no querer, Ele opera no efetuar. Você sabe exatamente onde você errou, você sabe exatamente qual foram as coisas que você fez que você não deveria ter feito. Então isso foi aprendizado. Não desconsidere aquilo que Deus ele tem colocado dentro de você porque você falhou. Ninguém conseguiu dar certo sem antes ter falhado. Hoje pode ser que você esteja dormindo nas construções por aí, mas amanhã você pode ser o exemplo de um grande empresário que vai ter história para contar, que vai ser um exemplo para tantas outras pessoas que estão quebrando a cara e não estão conseguindo. Não é porque as coisas estão dando errado agora que elas nunca vão dar. Talvez eu preciso me alinhar com Deus, parar de ficar dando ouvido ao que as pessoas estão falando e falar assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu quero só silenciar todo o ruído que tem à minha volta e ouvir só aquilo que o Senhor tem para me dizer. E se o Senhor falar que é para mim ir, eu vou. Se o Senhor falar que é para ficar, eu fico. É simplesmente assim. É esse que deve ser o nosso posicionamento. Esse deve ser o nosso direcionamento. E eu quero
estar pedindo para que você se coloque de pé. Eu quero estar pedindo para que depois do culto